Então, beleza, pessoal. Vamos começar com o exercício número 2 da lista, de soma de arcos. Né? E para resolver esse exercício, a gente tem que já saber as relações de soma de arcos. E sabendo disso, a gente já consegue resolvê-lo. Note que esse exercício, vocês vão ver que eu vou resolver ele, e ele vai envolver várias coisas que nós já estudamos sobre trigonometria. Então isso faz a trigonometria um tema bastante acumulativo. Então vocês vão ver que na resolução desse exercício a gente vai trabalhar com quadrante, a gente vai trabalhar com relação fundamental, vai trabalhar com a soma de arcos, com o conceito de seno, cosseno e tangente, tudo num exercício só. Então vamos lá. Então o exercício ele pede o seguinte: ele pede para você calcular seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y. E ele dá as seguintes informações. Ele dá o seno de x, o seno de y, e ele dá a seguinte informação: que x é um arco que está entre 0 e π sobre 2. 0 e π sobre 2 corresponde ao primeiro quadrante. E o arco y, ele diz que está entre π e 3π sobre 2. Então, 180 e 270. Isso corresponde ao terceiro quadrante. Beleza? Então, vamos começar com o seno de x mais y. Professor. Oi. Tu não vai gravar a aula? Eu estou gravando a aula. Ah, tá. É que pra mim não apareceu, desculpa. Não, mas é que eu não gravo aí no Google Meet, tá? Eu gravo com um programa meu mesmo. Tá? Mas eu estou gravando, fique tranquilo. Desculpa. Tá. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, o seno de x mais y. E da soma de arcos que nós vimos na aula passada, isso aqui vai ser igual a seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes o cosseno de x. Muito bem, só que nós não temos nem cosseno de y e nem cosseno de x, né? O enunciado nos dá a informação somente de seno de x e seno de y. Então a gente vai ter que achar esses dois elementos aqui que estão nessa relação. Então vamos começar achando cosseno de y. Para achar cosseno de y, a gente vai usar a relação fundamental. Então o que dizia a relação fundamental, né? Que se eu tenho seno ao quadrado de x mais... Vamos colocar y, já que a gente está achando o cosseno de y. Então a relação fundamental, nós tínhamos o seguinte, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, isso é igual a 1, tá? Então, vamos substituir, né? Seno de y a gente tem que é menos 3/5. Então, vamos substituir aqui, menos 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, 9 sobre 25, quando eleva ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de y, isso é igual a 1. Então, nós vamos ter o seguinte, cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos 9 sobre 25. Cosseno ao quadrado de y vai ser igual. Então, como é que a gente fazia essa
subtração aqui de duas frações. Então a gente repetiu o denominador, o único denominador que aparece aqui, que é o 25. E a gente faz assim, ó, 25 vezes 1 dá 25 e 25 menos 9, 16. Quando eu extrair a raiz disso, né, então eu vou ter aqui, ó, que o cosseno de y vai ser igual, extraindo a raiz, eu vou ter que o resultado mais ou menos 4 sobre 5. O que vai definir se o sinal é positivo ou negativo? O quadrante. Então, se você observar aqui, ó, o arco y que a gente está calculando o cosseno, ele está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Portanto, neste caso, o cosseno de y vai ser igual a menos 4/5. Então, achamos aqui o valor de cosseno de y. Beleza? O próximo passo é achar o valor do cosseno de x. Então, vou usar a mesma relação fundamental, né? Então, só que agora o nosso arco que a gente está analisando é com relação ao arco x. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, o seno de x agora é 15 sobre 17. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 15 sobre 17 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, 15 ao quadrado, 225, 17 ao quadrado, 289, mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é 1 menos 225 sobre 289. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de x, mesmo procedimento aqui para fazer a diferença, né? Então, a gente repete o denominador que está aparecendo, 289. 289 vezes 1 dá 289, menos 225 resulta em 64. Tá? Extraindo a raiz, nós vamos ter o seguinte, ó, cosseno de x vai ser igual a mais ou menos, extraindo a raiz de 64, 8, raiz de 289, 17. O que vai definir se é positivo ou negativo? O quadrante, né? Então, nós temos que o x aqui está no primeiro quadrante e o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. Cosseno de x igual a 8 sobre 17. Então, agora nós temos cosseno de x e cosseno de y, certo? Então, aí a gente pode calcular a soma de arcos aqui com seno. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora é só substituir, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Seno de x mais y vai ser igual seno de x, que o enunciado me dá, que é 15 sobre 17, vezes o cosseno de y, que eu achei aqui, ó. Então, menos 4/5, mais seno de y, que o enunciado me dá, que é menos 3/5, vezes o cosseno de x, que eu descobri que é 8
sobre 17. Muito bem, então seno de x mais y, isso é igual. Vamos fazer multiplicação de frações. Então, a gente tem que fazer a regrinha de sinal ali, ó, mais com menos dá menos. 15 vezes 4, 60. E 17 vezes 5 dá 85. Aqui também, né, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. 3 vezes 8, 24. E 5 vezes 17, 85. Então, portanto, né, a gente chega na seguinte conclusão, que seno de x mais y, isso aqui é igual a menos 84 sobre 85. Certo? Então, achamos o seno de x mais y. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? E aí ele pede também o... Pode falar. De onde é que veio essa multiplicação? Da expressão aqui, né? Seno de x vezes cosseno de y. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fórmula que a gente usa para calcular a soma de arcos de seno, que a gente viu na aula passada. Assistiu a aula passada? Assistiu a aula passada? Você não vai me responder? Sim, senhor. Assistiu, eu sei que você assistiu a aula passada. Sei. Será 7 da manhã, senhor. Sei. Engana que eu gosto. Beleza, então vamos lá para o cosseno de x mais y. Cosseno de x mais y. Então, soma de arcos de cosseno, como é que era, né? Cosseno x vezes cosseno y menos seno x vezes seno y. Isso aqui é fórmula, tá, gente? Aí é só aplicar. Não tem nada de difícil aqui, eu acho. Ó, cosseno de x, eu achei 8 sobre 17. Cosseno de y eu também achei que é menos 4/5. Menos seno de x, que é dado no enunciado, que é 15 sobre 17, vezes o seno de y, que também é dado no enunciado, que é menos 3/5. Beleza? Só fazer continha aqui. Mais com menos dá menos. 8 vezes 4, 32. 17 vezes 5, 85. E menos com menos dá mais. 15 vezes 3, 45. E 17 vezes 5, também 85. Beleza, pessoal? Tá aí? Tranquilo? Então, fazendo a continha aqui, ó, que é menos, né? Então, regra de sinal mais com menos dá menos. Então, menos 32 com mais 45, isso aqui fica 13. Então, fica 13 positivo sobre 85. O que é isso aqui que a gente achou? O cosseno de x mais y. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? E por fim ele pede a tangente, né? E se a gente for trabalhar com
a soma de arcos de tangente, a soma de arcos de tangente era assim, ó. O que era a tangente de A mais B? Era assim, ó. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Bom, só que eu não achei, no caso que a única diferença, né, é que ele está trabalhando com x e y, né? Então o que mudaria aqui é que o A seria o x e o B seria o y, né? Então só a questão das variáveis aí, mas não faz diferença. Só que a questão é que eu não tenho nem a tangente de x e nem a tangente de y. Como que eu poderia achar? Eu poderia lembrar, por exemplo, que tangente de x seria seno de x sobre o cosseno de x. Aí eu acharia a tangente de x para substituir aqui. Para achar a tangente de y, eu faria seno de y sobre cosseno de y. Aí acharia a tangente de y. Aí substituiria aqui também a tangente de x e a tangente de y, né? Simplificaria essa expressão e chegaria no resultado. Porém, né, tem uma forma mais rápida de você fazer isso, porque a gente sabe que a tangente é a razão entre seno e cosseno. Então, tangente de x mais y, eu posso escrever como seno de x mais y divididos por cosseno de x mais y. Não usando aqui a soma de arcos da tangente, porque eu vou ter mais trabalho. Como já nos anteriores eu já fiz seno e cosseno de x mais y, então fica mais fácil eu trabalhar com a tangente nessa perspectiva, enquanto razão de seno sobre cosseno. Então o seno de x mais y que a gente achou foi menos 84 sobre 85, e o cosseno de x mais y que a gente achou foi 13 sobre 85. Como é que eu faço divisão de frações aqui, né? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração, que é 85 sobre 13. Então, 85 com 85 eu consigo simplificar, né? Então, aqui fica 1 e aqui também fica 1. E, portanto, a tangente de x mais y vai ser igual a menos 84 por 13. Então, está aqui a minha tangente de x mais y. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então tá, vamos procurar mais exercício aí para fazer. Ó, o 3 é a mesma coisa, só que em vez de ele pedir seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y, ele só está pedindo o cosseno. Aí ele muda os quadrantes aqui, tem uma mudança nos quadrantes, e ele dá o seno de x e o cosseno de y. Então você vai ter que achar o cosseno de x e o seno de y para poder achar que é soma de arcos de cosseno. Mas é o mesmo trabalho, né? Vai ter que usar a relação fundamental, etc, etc. Vamos fazer a 4. Então a 4 ele diz assim, ó, sabendo que tangente de 75 é 2 mais raiz de 3 e tangente de 60 é raiz de 3, calcule tangente de 15. Você poderia fazer, por exemplo, a tangente de 15. Lembre, né, que a ideia de soma de arcos é você pegar um arco que você quer descobrir seno, cosseno ou tangente e decompô-lo na adição ou na diferença de dois arcos. Então, o 15 eu poderia colocar, por exemplo, como 45
menos 30, certo? Mas como o enunciado está dando aqui o 75 e o 60, eu vou usar essas informações. Então, eu vou escrever o 15 como 75 menos 60. Tá? Então, como é que eu faço para achar aqui a tangente de 15? Então, a tangente de 15 que eu posso escrever como tangente de 75 menos 60 graus, e na soma de arcos de tangente, né, aqui no caso diferença de arcos, nós temos o seguinte: isso aqui vai ser a tangente de 75 menos a tangente de 60, 1 mais tangente de 75 vezes tangente de 60. E aí a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? Então vamos lá. Tangente de 75, 2 mais a raiz de 3. Tangente de 60 menos a raiz de 3, né? Menos se deve aqui ao sinal da expressão, né? Tangente de 60 é raiz de 3. Sobre 1 mais tangente de 75, que é 2 mais raiz de 3, vezes a tangente de 60, que é raiz de 3. Note que eu coloquei esse 2 mais raiz de 3 entre parênteses, porque aqui ó, eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá? Esse raiz de 3 está multiplicando a expressão 2 mais raiz de 3. Então, olha aqui o que a gente vai ter. Raiz de 3 com menos raiz de 3 fica 0. Então, em cima aqui só vai sobrar o 2. E embaixo eu vou ter o seguinte, ó. 1 mais raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? 2 sobre 4, né? 1 mais 3 é 4, mais 2 raiz de 3. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4 e com esse 2. Então, a expressão vai ficar a seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 mais a raiz de 3. E aí a gente tem que fazer o processo de racionalização, porque eu não posso, né, eu não devo deixar a raiz no denominador. Só que esse processo de racionalização é um pouquinho diferente do que nós estávamos acostumados. Também comentei na aula passada com vocês, né, que esse é um outro método de racionalização de denominador que você faz quando você tem uma raiz somada ou subtraída a um outro número qualquer. Então, para você racionalizar esse denominador, essa fração, então o que você faz aqui? Ó? Você vai pegar a expressão de baixo e vai trocar o sinal da raiz. Então, como a raiz ali está positiva, eu vou colocar aqui como negativa e vou multiplicar esse valor no numerador e no denominador. Então, em cima, como está multiplicado por 1, vai permanecer o mesmo valor. Embaixo, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos aplicar a distributiva, né? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Aí, raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Vou fazer a regrinha de sinal aqui, ó. Mais com menos dá menos. Então, menos 3. O que eu vou ter aqui, ó? Menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 dá 0. E eu vou ter 4 menos 3, que é 1. Então, a tangente de 15
vai ser igual a 2 menos a raiz de 3 sobre 1, que é 2 menos raiz de 3. Está aqui, ó. Então, essa é a minha tangente de 15. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Muito bem, ó. Sabendo que tangente de A é 2/3 e seno de B é 4/5, aí ele fala assim, ó, que o B é um arco entre 90 e 180. Isso indica que o arco B está no segundo quadrante. E ele quer que você calcule isso aqui, ó, tá? Tangente de A mais tangente de B. Ok? Então vamos fazer a soma de arcos de tangente. O que é tangente de A mais B? Tangente de A mais B é o seguinte, ó, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Muito bem, a tangente de A o enunciado me dá. Aqui, ó, tangente de A, eu posso substituir aqui. O que eu não tenho é a tangente de B. E para achar a tangente de B, eu vou ter que usar o seno de B ali que o enunciado me dá. Como que eu acho essa tangente de B? Você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é usando a relação fundamental, e aí você vai achar quem? O cosseno de B na relação fundamental, e aí você faz seno de B sobre cosseno de B. Achamos a tangente, porque tangente é seno sobre cosseno. A segunda forma é você lembrar dessa relação que é uma consequência da relação fundamental, que diz o seguinte, ó, cossecante ao quadrado de um arco B é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de B. Então, cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno de B é 4/5, a cossecante vai ser o quê? 5/4. Então, aqui, ó, posso colocar aqui, ó, 5/4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais cotangente ao quadrado de B. Então, 25 sobre 16, aí o 1 passa subtraindo, isso aqui é igual a cotangente ao quadrado de B. Então vamos aqui, ó, 16 vezes menos 1, né? Vamos usar o mesmo procedimento que a gente fez nos outros. Então repito o denominador aqui, ó, 16 vezes menos 1 dá menos 16, com mais 25 dá 9. Tá? Isso aqui vai ser igual a cotangente ao quadrado de B. Extraindo a raiz, a gente vai ter que cotangente de B vai ser igual mais ou menos 3/4. Como cotangente é o inverso da tangente, se cotangente de B é 3/4, a tangente de B vai ser igual a 4/3. Como B está no segundo quadrante a tangente é negativa, então vai ficar menos 4/3. Está aqui, ó. Então agora a gente tem tangente de A e tangente de B. Então a gente pode aplicar aqui, ó. Tangente de A, 2/3. Tangente de B, menos 4/3. Note que na fórmula aqui é mais, só que como a tangente aqui é negativa, mais com menos da tangente fica menos. Ok? Sobre
1 menos tangente de A, 2/3, vezes tangente de B, que é menos 4/3. Então, vamos ter que fazer continha, né? 2/3 menos 4/3, como é uma subtração de denominadores iguais, a gente vai repetir o denominador, que é 3, e subtrair os numeradores. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Então, em cima fica menos 2/3. Sobre 1. Aí vamos aplicar a regra sinal, a gente tem que fazer primeiro a multiplicação. Então, menos com menos dá mais. Tá? Então, 2 vezes 4 fica 8 e 3 vezes 3, 9. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Ó. Menos 2/3. Embaixo, mesmo procedimento. Vou repetir o 9 aqui. Aí vou fazer 9 vezes 1, dá 9. E 9 mais 8, 17. E agora eu tenho uma divisão de frações. Então, o que eu vou fazer? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que é 9 sobre 17. Note que o 9 e o 3 eu consigo simplificar por 3. Então, aqui fica 1 e aqui fica 3. E quando eu multiplicar esses resultados, eu vou ter justamente o que eu estou procurando, que é a tangente de A mais B. Portanto, a tangente de A mais B vai ser menos 2 vezes 3, menos 6, e 1 vezes 17, 17. Então, a gente achou a tangente de A mais B que o exercício estava pedindo. Menos 6 sobre 17. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então, beleza.